Levanta a mão, agradeça ao Espírito Santo. Você comece a agradecer ao Espírito Santo, que o culto é dele. E hoje nós vamos falar sobre batismo do Espírito Santo. Continuar aquele tema. Nós vamos buscar o poder do céu. E é Ele que vai operar nas nossas vidas. O poder do Espírito Santo. É Ele que capacita a orarmos nessa linguagem sobrenatural. E essa linguagem sobrenatural, irmão, tem um propósito. Nós precisamos dessa linguagem sobrenatural. Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui. Santo, não fique mexendo não, que atrapalha. Deixe do jeito que está. Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui nesse lugar, Senhor. Nós Te louvamos. Nós rendemos graças a Ti. Nós Te adoramos. Você pode adorar o Espírito Santo? Você pode adorar Ele com as duas mãos levantadas? Renda um pouquinho de louvor a Ele. Glórias ao Teu santo nome. Espírito Santo, és maravilhoso. Espírito Santo. Aleluias. Espírito Santo, és maravilhoso. Obrigado, Jesus. Rendemos graças a Ti, Pai. Tu és maravilhoso, Espírito Santo. Glória, glória, glória. Eu queria cantar um pouquinho desse hino aqui, ó. Não sei se é em ré ou em sol. Fervente oração. Da harpa. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode fluir o que estar a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o meu ser Ele controlar, que o Senhor tem poder, quando tudo deixardes no altar. Maravilha de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder, seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo no altar. Quando tudo perante, quando tudo perante o Senhor estiver, em todo o meu ser Ele controlar, só então há de ver quando tudo deixardes no altar.
Se orares, porém, se orares, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus, não senti, foi por Deus que tua alma se abriu. Tudo deixades voltar. Refrão agora. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo meu ser, Ele controlar, só então que o Senhor tem poder. Quando tudo deixar de voltar. Ira na na brama canto. Urnamalama cantore le brama soko. Iramagantururu. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Fique em espírito de adoração. Ele está aqui nesse lugar. O Espírito Santo está aqui nesse lugar. Você pode adorar Ele. Você pode render graças a Ele. Fala com Ele agora. Não dá nenhum passo em falso agora. Só perceba a presença dEle agora. Não desvia o teu pensamento. Não desvia a tua atenção. Ele está se fazendo presente aqui. Deixa Ele tocar. Deixa Ele tocar em você. Enche, Espírito Santo. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Enche
Enche esse lugar, Espírito Santo, enche. Enche. Vai adorando a Ele, vai. Aleluias. Glória a Deus. Irmão, não estou nem com vontade de parar, viu? Existe uma presença doce aqui dele. Se você se entregar, você recebe. Estou achando que ele quer fazer o culto. Deixa ele fazer o culto, o Espírito Santo. Talvez você vá sentir algo aqui que você nunca sentiu em nenhum lugar da sua vida. Ele está passeando entre nós. Receba o abraço dele. 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 David, o Espírito Santo está te abraçando aí agora. Receba o abraço dele, David. Receba o abraço do Espírito. Receba. Até transbordar. Só adore o Espírito Santo. Só adore o Espírito Santo. Adore ao Espírito Santo. Meu Deus, meu Deus. Que glória é essa, Senhor? Aleluia. Aleluia. Aleluia! 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 Glória a Deus. Meu Deus. Irmão, não fica desapercebido não. Não estou conseguindo parar isso não, irmão. O Espírito Santo está aqui. Eu não sei se você está percebendo. Existe uma glória aqui, irmão. Existe uma glória aqui, irmão. Existe uma glória aqui, irmão. Seja cheio. Cheio. Cheio, 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 cheio,
cheio do Espírito Santo, cheio, 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 cheio de fogo, cheio do Espírito Santo, cheio, cheio do Espírito Santo, cheio. Vejo pessoas recebendo curas aqui dentro, por essa unção também. Peso saindo, peso saindo, peso saindo, peso saindo, rompimento, peso saindo, peso, cansaço, fadiga espiritual, esse é o nome, fadiga espiritual saindo, fadiga espiritual saindo. Em o nome de Jesus. Aleluia. Vá sentando devagarzinho, vá sentando com cautela, vá se sentando com cautela. Se sentando com cautela, com respeito ao Espírito Santo. Rapaz, se fosse continuar assim, já estava bom demais nada. Meu Deus. Acho que só acaba tiver no mundo da lua para não ver o Espírito Santo aqui essa noite. Só se ele estiver muito longe. Vocês podem sentar. Deixa só o teclado baixinho, bem baixinho, bem baixinho. Que renovo. Foi uma pequena porção da glória dele, da presença dele, né? Mas ele pode nos dar mais. Você sabia que ele pode nos dar mais? Quem quer receber mais dele? Esses dias eu tenho falado sobre o Espírito Santo, sobre o batismo. E eu vou continuar falando novamente. Acho que agora eu vou entrar na parte do ensino. Pode segurar um pouquinho. Glória a Deus. Dê uma boa noite aí a seu irmão. Pode parar um pouquinho o teclado, viu? Deus é bom. Tá pronto? Quem ora em línguas já aqui? Quem não ora em línguas ainda? Levanta a mão só para eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. Tem mais alguém que não ora em línguas? O resto tudo em hora e língua já. Amém. Vamos lá para Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 1, versículo 4. Espírito Santo nos ajuda. Atos 1, 4. Todos os versículos estão na RA, viu? ARA. Glória a Deus, glória ao Espírito Santo. Estou achando estranho esse microfone, meu Deus. É bom tu baixar um pouquinho aqui e aumentar aqui, não. Pode ser por conta dessa caixa. Deus é bom. Vou virar para mim. Atos 1, versículo 4. Quem gosta da palavra? Amém. Vamos analisar a palavra. Eu comecei falando sobre o batismo no Espírito Santo tem alguns dias. E tive que dar uma pausa e estou voltando hoje novamente. A gente viu lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4 e o 5. Jesus falando sobre o batismo do Espírito Santo e sobre o batismo nas águas.
É bom entender que há uma diferença entre... Eu vou procurar ser específico, o mais específico possível, sem sair da linha, para a gente poder entender melhor, para no final orar pelo batismo. Mas a Bíblia fala, Jesus fala sobre 2 tipos de batismo. O batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Quem é que se batiza nas águas? Todo aquele que entregou, confessou Jesus como seu Senhor. Nasceu de novo. Quem pode receber o batismo do Espírito Santo? Quem nasceu de novo. Quem confessou Jesus como seu Senhor. Quem recebeu o Espírito Santo por dentro, ele está preparado para ser batizado sobre o Espírito Santo. Aí você pergunta, mas por que ser batizado com o Espírito Santo? Porque foi uma ordenança divina. Porque o batismo do Espírito Santo muda a vida de uma pessoa completamente. Amém? O batismo do Espírito Santo é o poder de Deus sobre o crente. Eu não sei quem daqui foi para a festa, viu? Eu não sei. Talvez você tenha ido para a festa. Se for, eu acho melhor não saber para não dar um croque em você. Mas se você fosse batizado com o Espírito Santo e orasse em língua, você não ia. Não ia, não. Participar, no sentido de estar lá na farra, né? Se você fosse cheio do Espírito Santo, você não iria. Então, daqui para frente, procure ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos 1:4, eu quero que você leia comigo. Vamos analisar as Escrituras, para ver se é verdade o que eu estou falando. Eu quero que você leia comigo, versículo 4. Isso é Jesus. Comendo com eles, determinou-lhe. Não se ausente de Jerusalém, mas que esperasse a promessa o qual disse ele, de mim ouviste. Aí qual é essa promessa? Qual é essa promessa? O versículo 5 vai responder. Vamos ler junto? Porque João, na verdade, com água. Você vê que tem uma separação do batismo das águas com o batismo do Espírito Santo. João batizou com águas. Aí Jesus diz, mas depois desses dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Vocês sabiam que tem igreja que não crê no batismo do Espírito Santo? Só que nós não somos essa igreja. Nós cremos no batismo do Espírito Santo. E principalmente na oração em línguas. Porque a evidência, ou seja, a comprovação de quem foi batizado com o Espírito Santo é quem ora em línguas. E essa linguagem é uma linguagem sobrenatural concedida pelo Espírito Santo. Imagine você poder orar uma linguagem que Satanás não entende. É forte, né? Imagina você orar uma linguagem que você se conecta com Deus diretamente. Só você e Deus. Em espírito com o Espírito de Deus. Amém? Oração em línguas. Repita comigo isso. Oração em línguas. É a armadura do crente para ir para a guerra. Imagine um batalhão sendo convocado para ir para uma guerra e o presidente ou o comandante dissesse assim, vocês vão para a guerra, mas vocês vão sem ferramentas, sem armas. Qual era o final? Morte. A mesma coisa. Nós estamos no mundo lidando com os espíritos das trevas. Você acha que Deus ia deixar a gente sem ferramenta? Repita comigo, a armadura do crente é a oração em línguas. Repita de novo, oração em línguas. É o poder de Deus sai na boca do crente. É por isso que o diabo não quer que você ore em línguas. Tem muitas pessoas que estão sendo perturbadas mentalmente, emocionalmente. O que é que eu faço para combater isso? Gaste tempo usando a armadura de Deus chamada oração em línguas. Amém? Então nesse texto eu entendi que existe o batismo nas águas e o batismo
E Jesus disse que eles não se ausentassem de Jerusalém, foi para os discípulos, mas que esperasse a promessa do Pai. Qual era a promessa? No versículo 5, João batizou nas águas, mas vós sereis. E eles obedeceram, ficaram em Jerusalém. Em uma determinada reunião como essa, a Bíblia diz em Atos capítulo 2, só coloca o versículo, apresento quando eu disser, coloque. Em Atos capítulo 2, a promessa se cumpre. E a Bíblia diz que desceu o poder do Espírito, apareceu línguas como que de fogo, encheu todas aquelas pessoas que estavam lá, e eles passaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo concedia. Eles receberam poder. Batismo com o Espírito Santo é o poder de Deus sobre a vida do crente. Amém? Mas para eu manter o poder de Deus sobre mim, o que é que eu preciso fazer? Orar em línguas. Vá, faça comigo. Faça assim, ó, com o dedinho. Orar em línguas. Hora após hora. Hora após hora. Hora após hora. Hora após hora. Como é que eu carrego uma bateria? Colocando na energia. Agora olha para seu irmão e diga, como é que você carrega seu espírito? Responda para ele, orando em línguas. Você vai orar tanto em línguas, que quando você passar na rua, se tiver alguém endemoniado, vai cair, ciscando no chão. Você vai lá e diz, saia em nome de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Não ande com a bateria descarregada. Ande com ela carregada. Orando em línguas. Ramassoreleca para baixar. Rilamacantoro sombra baixar. Mas eu não estou entendendo, nem Satanás também. Se Deus quisesse que você entendesse, Ele daria a interpretação. E se for para entender, Ele dá a interpretação. Mas tem coisa que você não precisa entender não. Então você vai terminar atrapalhando. Fica só orando sem entender mesmo. Porque você está orando uma oração perfeita. E recebendo a resposta divina dos céus. Lá em Atos 2,4. Vai comigo para Atos 2,4. No momento em que eles receberam o Espírito Santo. Todos. Pode colocar. Todos. Vamos ler junto? Todos. Não foi só alguns não. Foi todos. Ficaram cheios do Espírito. E passaram a falar em outras línguas. Segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Todos receberam o Espírito Santo e passaram. Quem orou? Foi as pessoas ou foi o Espírito Santo? Olha para sua irmã e diga assim, é você que vai orar. Não é o Espírito Santo. Você vai ter fé para orar. Como é que eu vou saber que eu recebi? Quando você for cheio, desembucha. E eu preciso ficar sendo cheio todas as vezes? Não, permaneça cheio orando todo dia. Quando eu orei em línguas, eu orei pela fé. Porque o diabo dizia, eu tinha uma impressão de uma língua diferente dentro de mim. Mas eu tinha medo de orá-la. Porque eu não sabia. As pessoas diziam que tinha que estar muito perfeito para orar. Está errado. Porque se você estiver perfeito para orar, nem eu nem você orava, ninguém. Tem gente que diz, eu preciso me limpar mais para poder orar em línguas. Eu digo ao contrário, ore mais em língua e cada vez você fica mais limpo. Porque quanto mais você ora em outras línguas, mais você vai vendo os seus defeitos.
Porque quando você está orando em línguas, seu entendimento espiritual está se alargando. E você começa a ver, rapaz, eu sou tão ignorante. Aí você ora mais, chorar, mandou, brabacatá. Mas rapaz, eu vivo reclamando, o Espírito Santo já está mostrando na sua carnalidade. Porque quanto mais você ora, o Espírito Santo vai te mostrando, tu está com falha nisso, tu está com falha nisso, e você diz, eu preciso me acertar. Amém? Glória a Deus. Repita comigo o versículo 4 em voz alta. Cheio do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo concedia. Diga comigo, o Espírito Santo concede, mas quem ora sou eu. Então eu tinha aquela impressão dentro de mim, que eu tinha uma língua aqui, mas eu tinha medo de orar. Eu achava que eu não podia orar. Mas quando eu nunca vou esquecer desse dia, que Diego perguntou a alguém, e aí alguém disse a ele, vocês foram batizados com o Espírito Santo. Só por causa que foi dito isso para mim, pela fé, eu passei a orar em outras línguas. Você perguntar, o que foi que mudou? Tudo. Minha vida mudou completamente. Eu passei a andar no poder de Deus. Quem está lembrado no último culto de cura aqui? Que eu nem abri a boca direito para começar a orar, o demônio ali atrás caiu gritando. Como é que é isso, pastor? Ore em línguas que você vai saber. Amém? O que aconteceu quando eles receberam o Espírito Santo, os discípulos? Vou dizer alguns pontos que veio. Perderam medo, ficaram ousados, os discípulos. Ficaram cheios do poder e passaram a operar nos dons. Se nós lermos Atos dos Apóstolos, que eu não vou ler agora, mas você pode passear em casa e depois dar uma olhada. Capítulo 3, Pedro na Porta Formosa encontra com um paralítico, cheio de ousadia, e diz, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levante e anda. E ele anda. Mas antes Pedro estava negando a Jesus. Vocês estão entendendo? Que é o que o batismo do Espírito Santo faz? Pedro, no capítulo 4, diante do Sinédrio, é preso. Porque ele pregava o nome do Senhor com ousadia. Perdeu medo agora. Pode me matar, mas eu não vou parar de falar da mensagem do Evangelho. Prenderam ele, quando soltaram, obrigaram ele, tentaram obrigar. Pare de falar desse nome chamado Jesus. Ai, Jesus. O nome de Jesus tem poder. O inferno se estremece com o nome de Jesus. Pedro disse, eu vou deixar de obedecer a Deus para obedecer o homem. Olha a diferença de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Um homem chamado Ananias e Safira dá uma oferta e mente sobre o valor da oferta. E a Bíblia diz, Pedro cheio do Espírito Santo, eles caem mortos diante de Pedro cheio do Espírito Santo. Olha aí para seu irmão, quando o Espírito Santo encher você, permaneça cheio, orando em línguas, que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Atos capítulo 10. Pedro, depois de ter recebido o batismo do Espírito Santo, não é mais aquele Pedro covarde que nega Jesus. Segundo a história, Pedro morreu de cabeça para baixo, crucificado, porque disse, eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor. Olha. Glória a Deus. E Pedro está sentado, esperando o almoço sair. Eu fico imaginando Pedro em cima de uma laje. Isso é em Atos capítulo 10. Ou é do 10 para o 9, mais ou menos. Eu vi aqui. Não, vamos falar do 10, que eu já falei, né? Atos capítulo 10, né? Mas eu não vou ler, não. Só vou ressaltar aqui. 10 sim, mas não precisa colocar, não. Está lá Pedro, eu imagino Pedro em cima de uma laje. É a minha imaginação, viu? Pensando, meditando, refletindo na Escritura. Mas ele estava em um lugar mesmo. E de repente ele tem uma visão espiritual, como um manto cheio de
de uns tipos de animais. E aquela voz do céu diz, mata e come. Aí ele diz, como é que eu vou comer algo que é impuro? Aí a voz diz, não considere impuro aquele que o Senhor santificou. Ou seja, Pedro já começa a ter visão. Olha para seu irmão e diga assim, quanto mais você orar em línguas, você vai se conectar com o mundo espiritual, vai ter visões e vai passar a ter revelações sobre o futuro. É uma ferramenta. Toca aí do seu irmão e diga, não precisa ir para macumba não, viu? Ore em línguas, que Deus mostrará o seu futuro. Amém? Glória a Deus, dá um glória a Deus. Depois da visão, ele entende, chega uns caras chamando ele, ele vai para ir visitar um homem chamado Cornélio, era gentil. Na época judeu não podia se misturar com gentil. Mas como ele tinha tido a visão e entendeu que o gentil não era impuro para Deus. E ele foi até lá. E a Bíblia diz no capítulo 10, quando ele entra dentro da casa de Cornélio, Cornélio se ajoelha com todas aquelas pessoas para adorar a Pedro. Quem era Pedro? São Pedro, né? Mas Pedro não aceitou a veneração nem a adoração. Por isso que nós não adoramos santos. Entendeu? Pedro disse, se levanta, que eu sou homem como você. Mas por que você me mandou chamar? Aí ele conta, é porque um anjo apareceu para mim e mandou te chamar. Estou resumindo. Aí Pedro começa a pregar o evangelho de Cristo. E ali acontece algo interessante, eles nascem de novo. Porque eles receberam com alegria o evangelho. Receberam Jesus. E na hora que eles recebem Jesus, algo acontece. A Bíblia diz, caiu o Espírito Santo. E eles foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. Olha que interessante. Se nós voltarmos para Atos dos Apóstolos, capítulo 7, nós vamos encontrar um homem chamado Estevão. Diga, Estevão. Diga mais forte, Estevão. Cheio do Espírito Santo. Batizado. Orava em línguas. Ficaram com raiva dele. Porque quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais vai ter pessoa com raiva de você. Você vai incomodar o diabo. Mas quanto mais cheio e pessoas ficarem com raiva de você, você vai amar essas pessoas. Mas a Bíblia diz que Estevão estava tão cheio do Espírito Santo, que os caras pegaram ele, colocaram ele lá e começaram a apedrejar. Pedra mesmo, de verdade. Nós somos apedrejados só de boca, né? Pessoas apedrejam nós, não é assim? E a gente às vezes ainda quer achar ruim. Só que Estevão, cheio do Espírito Santo, homem de oração em línguas, cai no chão e olha para o céu. E ele disse, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem à direita do Pai. Dá um glória a Deus mais forte. Deus. Interessante que em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, foi a única passagem que abriu o céu, né? Jesus, que a Bíblia diz que Jesus fica sentado à direita do Pai. Não é assim? É assim ou não é? Foi a única passagem que eu vi Jesus se levantando para assistir Estevão morrendo pela fé. Em outras palavras, era como se Jesus estivesse dizendo, parabéns, meu filho. Quem quer ser cheio do Espírito Santo essa noite? Agora eu vou mais profundo. Não, calma. Já ia entrar numa coisa aqui mais. Atos 19, abra comigo. Atos 19. Eu quero que você leia comigo. Quem está aprendendo? Amém. Atos 19. Lê comigo a partir do versículo 1. RA também. Vai estar na tela, viu? Pode colocar. Vamos ler. Você lê um e eu leio o outro. A igreja lê um e eu leio o outro. Versículo 1. Já.
Entendeu? Paulo ia passando por um lugar, chegou em Éfeso e viu ali quem? Alguns discípulos de quem? De Jesus. A primeira coisa que Paulo pergunta no versículo 2, sabe o que é? Coloca aí. Lê. O Espírito Santo. Só até a interrogação. A primeira coisa que Paulo pergunta quando ele vê o discípulo, traduzindo na minha linguagem hoje, vocês foram batizados pelo Espírito Santo? Eles respondem, não. Aí, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Eles dizem assim, no versículo seguinte, nós fomos batizados nas águas, aquele lá que faz pluf. Mas esse aí que vem um poder, eu não fui não, como é esse negócio? Coloca o versículo 3. Então Paulo perguntou, em que pois foste batizado? Responderam, no batismo das águas, que é o batismo de João. É bom? Claro, mas é diferente do batismo no Espírito Santo. Paulo ficou preocupado. Opa, vocês receberam das águas. E eu do Espírito Santo. Rapaz, eu imagino Paulo se fosse Paulo hoje. Se tu não for batizado com o Espírito Santo, o ano que vem tem festa de junho de novo. Imagina um cantor, se for o mais famoso, como é que tu vai ficar se tremendo nas bases? Eu vou só comer um cachorrinho quente ali. Eu vou ficar só na barraca de fulano ali. Eu imagino Paulo dizendo assim, seja cheio do Espírito Santo e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Versículo 4. Eu quero que você leia em voz alta. Versículo 5, lê em voz alta também. E o versículo 6. Veio o Espírito Santo e tanto falava em línguas. Aí eu te pergunto novamente, o Espírito Santo veio ou não veio? Mas quem falou em línguas? Vamos ler de novo, vamos prestar atenção no texto. Paulo impôs a mão, impondo-lhe Paulo as mãos, sobre ele o Espírito Santo, e tanto falava em línguas. Quem falava? Eles. Agora olha para seu irmão, quem vai falar? Está esperando o Espírito Santo falar? É? Vai cansar. Você que fala. É você que tem a atitude de agir pela fé. Como é que eu faço? Como é que eu vou formar as palavras? Não forme, só fale. Porque se formar é mental. Se falar o que você não sabe o que vai falar é espiritual. Se você tentar falar mentalmente, é da mente. Mas se você fluir sem saber o que vai dizer, é do espírito. Não sei se você está conseguindo compreender. A Bíblia diz, lá em Marcos 16, versículo 17. Pode colocar. Mete Bíblia aí. Vamos meter Bíblia. Quem gosta da Bíblia? Eu amo a Bíblia. Jesus falando dos sinais sobre expulsar demônios. E dentro dos sinais de expulsar demônio, ele inclui outro sinal, que é a oração em línguas. Ele diz no versículo 17, estes sinais, bora lá? Acompanharão aos que creem. Quais são os sinais?
expelirão demônios e falarão novas línguas. Agora vamos raciocinar. Raciocina comigo. Manifesta um demônio lá e eu fico aqui. O Espírito Santo vai expulsar. E o demônio, e o Espírito Santo vai expulsar. E eu não faço nada. Ele vai sair? Porque ele diz, vai acompanhar quem crê. Eu preciso ir lá, meter a mão no endemoniado e dizer, sai em nome de Jesus. Eu preciso agir. Quem está entendendo? O Espírito Santo vai lá, expulsa por mim lá. Tem muita gente que quer fazer isso, né? Para não chegar perto do demônio, né? Expulsa por mim lá. Agora, quando a Bíblia diz, esses sinais acompanharão o que crer, ele fala sobre expulsar demônio e falar. Acompanha quem? Quem acredita. Da forma que eu precisei ir lá expulsar o demônio, é a mesma forma que eu preciso falar em línguas. Toca no seu irmão e diga, você está esperando o que para falar? Uma bola de fogo aqui é? Uma linguinha de fogo, uma linguinha. Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Tomé dizia, se eu ver, eu acredito. Jesus diz, felizes aqueles que não viram e creram. Tomé, se fosse hoje, ele dizia, se eu sentir um arrupeio, e o Espírito Santo pegar na minha língua e fizer, aí eu falo. Jesus disse assim, felizes aqueles que não sentiram nada e pela fé vão falar. Mais vai incomodar o diabo é orar pela sua fé. Eu falei de um testemunho de um cara, que ele é o pastor presidente do Sal da Terra. Ele fala muito sobre oração em línguas. Alguém disse a ele que se ele orasse em línguas, a vida dele ia mudar. Presta atenção. Presta atenção. Se você orar em línguas, sua vida vai mudar. O coitado, duro que só. Não tinha um pau para dar no gato, né? É um ditado que diz, né? É assim? Não tinha nem o gato. Ele mora no Amazonas. Para poder comer a refeição, ele tinha que ir para o rio e esperar o peixe chegar para poder ter uma refeição do dia. Tinha dia que tinha dia que não. Mas ele ouviu alguém dizer, se você orar em língua, sua vida vai mudar. Se você orar em língua, sua vida vai mudar. Se você orar em língua, sua vida vai mudar. Se você orar em língua, sua vida vai mudar. Mas rapaz, ele disse, eu já tentei, não lembro se ele disse isso, mas já fiz de tudo, não custa nada, né? Aí ele foi para a fila, o pastor impôs a mão, e o povo recebendo o batismo do Espírito Santo. Quando chegou na vez dele, o pastor botou a mão e ele... Aí ele disse, e aí? Eu disse, fala aí qualquer coisa. O pastor era ignorante mesmo. Fala aí qualquer coisa. O coitado começou desse jeito, lá. O pastor olhou para ele e disse, dá certo, vai dar certo. Ele começou a falar em língua dizendo lá. E depois foi surgindo outras palavras. E depois outras palavras. E depois outras palavras. E ele foi vendo a vida dele mudar. Ele saía para pescar e ficava rolomonamadara, e o peixe se pescava. E ele pescando. Certa vez ele passa no caminho, o cara cai de bicicleta e quebra a perna que o osso fica exposto. Ele corre lá com aquela fé dele, bota a mão na perna dele e ordena, volte para o lugar. E na hora o osso volta para o mesmo lugar. Você acredita que aconteceu isso comigo também? Fui na casa de um homem, não foi antes? Que tinha uma perna que estava condenada, que o osso estava exposto. Dava para ver o osso assim, empurrando a carne. Condenaram a perna dele. E nós oramos por ele. Quando eu comecei a orar por ele,
Quando eu olhei do lado, irmã Dulce estava se acabando de chorar. Irmã Dulce é testemunha disso. Ela viu com os olhos dela o osso voltando para o lugar. Teve um caso lá em São Vicente de um caroço, foi, irmã Neide? Acho que foi em quem? Foi em Érica, foi? Foi moleque. Irmã Maria, né? Que desapareceu, era onde? Ela não tinha visto na hora, depois foi procurar e não tinha mais nada. O que é isso? Diga oração em línguas. Imagina você orar uma linguagem que Deus está orando junto com você. Deus falando com Deus, usando tua boca. Mas é você que fala. Você está entendendo? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. Abre comigo. Ou acompanha ou lê aí. Vai lendo aí. Já colocou? Lê aí, por favor. Não, rapaz. É Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Foi eu que disse errado. Romanos 8, 26. Vamos lá. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas. Quem é o Espírito? Diga o Espírito Santo. Semelhantemente, vai lá repetindo, semelhantemente, está me assistindo nas minhas fraquezas. Todo mundo tem fraqueza aqui, não tem? Vamos lá. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Só que quando a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós, não é ele aí, ô Espírito Santo, fica orando por mim. Preste atenção no versículo. Também semelhantemente, vamos lá, também o Espírito semelhantemente nos... Você sabe o que é o significado dessa palavra assiste? No original, eu não vou nem arriscar dizer o nome no grego aqui. Eu vou arriscar. Sunantilambonanomai. Alguma coisa assim. Eu tenho uma Bíblia aqui que eu pesquiso no grego para saber. Você sabe o que é que significa esse verbo? Agarrar junto com. Esforçar-se para obter com outros. Ajudar na obtenção. Então, se eu for traduzir no original, a Bíblia está dizendo assim: o Espírito Santo semelhante está agarrando junto com você na sua fraqueza. Você pode dar um glória a Deus mais forte, irmão. Imagina você abrir a sua boca para falar uma linguagem e o Espírito Santo está pegando junto com você. Esse cara que começou no lá, depois foi fluindo. Agora ele ficou tão matutão que ele saía na rua, ele pensava que podia orar na frente de todo mundo assim, de poder todo, mas o povo não entende. Ele saía no meio da rua, lá, ele disse, pega o doido. Você pode falar. Na igreja tem momentos que a gente solta mesmo. Está todo mundo tem um entendimento. Mas você pode falar no seu diário, dia a dia. Lá eu já disse, mulher lavando a louça, xarabramacaço, com a vassourinha. Choramalura madarabra, uramamá. Bota o louvor lá. Irmão, eu tive um filho ressuscitado. Então não venha me dizer para mim que essas coisas não funcionam, não. Eu tive uma filha que o diabo tentou matar e eu levantei para cima. 3 vezes ela ficou roxa. Na terceira eu disse, solta Satanás. Nunca mais ele veio. Várias vezes ele tentou me tirar a minha vida, mas não conseguiu. Então não me diga que essas coisas não funcionam não, irmão. Se está funcionando para mim, vai funcionar para você. E para finalizar, para você receber o batismo do Espírito Santo, vamos fechar com chave de ouro. 1 Coríntios 14, versículo 2. Você vai ler alto. Viu? Você vai ler com voz alta.
Glória a Deus, sem medo de falar. Olha lá, versículo 2. Se não há Deus, visto que ninguém o entende, em espírito fala mistério. Se eu lesse esse versículo já era suficiente. Quando você fala em línguas, ninguém está entendendo. A não ser que Deus dê o dom de interpretar. Amém? Ninguém entende, mas em espírito fala. Versículo 4, vai. O 4. Fala em línguas. Assim mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Quando eu estou orando em línguas, eu estou me edificando. Quando eu estou orando em línguas, eu estou aumentando a unção e o poder de Deus sobre a minha vida. João Paulo passou a orar em línguas, e ele tem um testemunho, que ele chegou em São José, e ele chegou perto de uma mulher lá que estava com um espírito maligno nela, e quando ele chegou, do nada a mulher, caiu endemoniada lá no chão. Todo mundo ficou agitado lá, só que João Paulo já sabia que era o demônio que não estava aguentando a carga da bateria que ele colocou no espírito dele. Então, pai, seu irmão, vai botar carga aí nesse espírito? Vai encher? Você é da igreja viva ou da igreja morta? Porque se você não gostar de igreja viva, você vai procurar outra. Porque aqui nós oramos em línguas. Aqui pode vir o louvor, aqui vão chamar a gente de louco. Vão chamar a gente de doido mesmo. Porque aqui a gente crê no movimento do Espírito. A gente crê no dom de orar em línguas. A gente crê nas manifestações do poder de Deus. E o Espírito Santo quer batizá-lo, quem não é batizado essa noite. O Espírito Santo quer renovar quem não é renovado. O Espírito Santo quer dar linguagens diferentes para pessoas que têm pouca linguagem. E eu convido a você para receber do Espírito. Pode tocar, Bruno, aí, por favor, me ajude. Fique de pé. Já 15 minutos. É simples. Daqui a pouquinho. Levante a mão para o céu. Quem nunca aceitou Cristo como seu Senhor, faça essa oração agora. Fervente oração. Ficou as mãos levantadas. Quem nunca aceitou Jesus, diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Escreve meu nome no livro da vida, Jesus. Em fervente oração. À medida que o Espírito Santo deixa, vá se entregando. Coração na presença. Vai cantando, igreja. De Deus. Amar. Isso. O que estar a pedir quando tudo deixar de voltar. Vai cantando aí, Bruno. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o meu ser, e todo o meu ser, Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixar de voltar.
Maravilha de amor me fará o Senhor, atendendo a oração. Seu imenso poder, toda a igreja canta. Seu imenso poder e virá socorrer quando tudo deixar de faltar. Cheio, vai enchendo, isso. Aleluia. Espírito Santo, eu te peço agora, Pai, batiza todos que estão aqui com o Espírito, Pai. E enche aqueles que já são batizados, mas precisam de uma liberação. Batiza-os em o nome do Senhor Jesus. Sejam cheios do Espírito Santo a partir de agora. Cheios. Podem começar a orar pela fé. Pode começar. Cheios é pela fé, ó. Olha, já começou ali, ó. Cheios, pode começar. Cheios, isso. Cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Agora sim, Bruno, o louvor. Cheios do Espírito. Aquele louvor todo. Cheios do Espírito. Cheios. O que você ia cantar? Cheios. Vai orando agora. Abra a sua boca e ora. É você que ora. Cheios, diáconos. Venham e ponham a mão sobre eles aqui. Ninguém vai cair não. Venham e ponham a mão. Venham e ponham a mão. Cheios, sobre os que não falaram em língua. Só sobre os que não falaram. Cheio, ela já falou, mas pode colocar. Cheios. Ore por ela, ministro. Vá liberando, é pela fé. A igreja pode começar a orar também. Comece a orar também. Cheios do Espírito. Não empurre não, mano. Não empurre não. Deixe algo bem tranquilo. Cheios. Eu quero bem tranquilo. Cheios. Só abrir sua boca e falar. Cheios. Vá falando, vá. Isso. Cheios. Ali é todo. Ajude ela ali. Cheios do Espírito. Cheios. Ajude ela a orar. Cheios, vai falando, vá. Cheios. Dá o microfone aí. Cheio, fale. Cheio, sim. Cheio. Cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Ali, recebendo ali. Cheio. Segura ela. Cheio. Para não machucar ninguém. Cheio do Espírito. Isso, cheio. Só liberar agora. Só falar. Cheio. Isso. Só liberando. Isso, cheio. Só cuidado aqui, algum diácono aqui, cuidado aqui, ó. Olha aqui, cheio. Ajuda ela a sentar, coloque uma cadeira. Isso, cheio. Cuidado, nem por não, só segurando. Cheio, pode vir pra cá. Alguma mulher vem aqui atrás, perto, ó. Cheio, só fluir. Só fluindo. Ela orou? É pela fé mesmo, Kaique. Só pela fé, vá. É pela fé. Isso é pela fé. O poder vai acompanhar e você verá depois o poder acompanhando. Cheio, vá liberando.
cheio, 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 cheio. Só liberando. É pela fé mesmo. O diabo fica doido. O diabo fica doido. Porque é pela fé. Cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Cheio. Cheio, 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 cheio do Espírito Santo. Cheio, cheio, cheio. Enche mais, Jesus. Enche mais Ele. Enche. Enche mais, Jesus. Enche. Enche, 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 enche. O bramamarandarabrama sorombrombro. E bramamamamamandororororomb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 rom
línguas. É como um vento veemente. Agora vocês atrás, ó, levante a mão. Receba também aí o Espírito Santo, vá. Vai vir uma alegria no seu coração. Receba. Pela fé, vá fluindo, pela fé. Só liberando, pela fé. Diga a esse demônio que quer travar você de falar, diga a ele, saia no nome de Jesus. É ele que quer travar a sua vida. É ele que quer dizer que não funciona. Ele quer dizer que não tem nada a ver. É mentira do diabo. É mentira do diabo. É mentira do diabo. É mentira do diabo. Em nome de Jesus, solte-os. Solte-os, Espírito Santo. Enche a tua igreja e renova ela. Vá orando, vá sendo cheio, 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 cheio do Espírito Santo. A casa está preparada. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito. Cheio, cheio, cheio do Espírito Santo. A casa está preparada. Pode soprar o vento. Ore pela fé mesmo, ore pela fé. Cheio, cheio, cheio. Para um pouquinho, só tocando. Eu não quero que ninguém cante, eu quero que ore em línguas agora. Você pode até cantar em línguas, pode orar. Comece pela fé, reative aí agora. Eu estou liberando uma unção para reativar aí sobre a sua vida a oração em línguas. Eu estou liberando uma unção para reativar sobre você isso. Mesmo no seu cantinho aí, sem ninguém ver, sem ninguém perceber. Mas você pode orar, meu irmão. Você pode orar, minha irmã. Levante a sua voz em oração, vá. Cheios, cheios. Você verá mais tarde, com alguns dias, o poder de Deus se manifestando na sua vida. Você verá o poder de Deus se manifestando na sua vida. O sobrenatural de Deus acontecendo. O sobrenatural de Deus acontecendo. Em nome de Jesus. Chore que labababás. Em nome do Senhor Jesus, receba nessa noite a unção de Deus na tua vida. Em nome de Jesus, a unção está quebrando o jugo nessa noite. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. A casa está preparada. Cheia da sondre calababas. Nós estamos reunidos. Aleluias. Glória, glória a Deus. Abra a boca e adora o nome do Senhor. Aleluias. Xerabababagas. Xererere calabababas. Xerabababas. Seja renovado, seja renovado em nome de Jesus.
Requechombro soro requecherandabras. Ei, charabasore quecherandabras, sore quecherandabras. Ei, é um poder sobrenatural. Ei, vai te levar a uma dimensão que você não sabe aonde é. Ei, xarabacachabrasore quecherandabras. Ei, oração em línguas é algo sobrenatural que só Deus sabe o que você está falando. Você está orando em línguas, está dando livramento para tua família, para tua casa. Ei, você está construindo o seu futuro. Ei, rabacacharababasore quecherandabras. Ei, charababasore quecherandabras. Ei, chobrosore quecherandabras. Renovação do Espírito, renovação do Espírito. Oh, requecherandabras, requecherandabras. Ei, chororocochore quecherandabras. Ei, charabacachababasore quecherandabras. Ei, chobrosorocochore quecherandabras. Ei, charabacacharabasore quecherandabras. Ei, chorobosore quecherandabras. Ei, charabacacharabas. Arrababasore quecherandabras. Oh, rere quecherebe quecherandabras. Ei, rarababasore quecherandabras. Ei, chorrobe quecherebe quecherandabras. Ei, enche novamente. Ei, xarabacacharabas. Fervor do Espírito. Ei, xarabacacharabas. Fogo do Espírito. Avivamento. Ei, o diabo perdeu mais uma vez. É avivamento. Avivamento dentro do teu ser. É avivamento. Ei, charabacacharababasore quecherandabras. Rababasore quecherandabras. Ei, chorromosorobre quecherandabras. Oh, rere quecherebe xerebe quecherandabras. Oh, rarababasore Vamos cantar só um pouquinho agora. Irmão, isso que está acontecendo aqui, você nunca viu, ficou com o olho grelado, igual um cururu assim olhando. Está na Bíblia, viu? Os apóstolos, quando receberam os discípulos, ficaram como se estivessem embriagados. Isso é o poder de Deus. Vocês vão ver daqui para frente, quem permanecer orando em línguas, o que vai acontecer. Vocês vão perceber. Vamos cantar? Amém? Obrigado, Jesus. Nós estamos reunidos, casa está preparada, pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento, reacender a brasa. Me bate